Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os detalhes da proposta por Bitelo, tendência de saída e o que falta para o negócio acontecer. Tem uma situação aí que está enrolada, mas que vai se resolver nos próximos dias. Eu vou te trazer tudo a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não é muito simples desenhar esse negócio da saída de Bitelo do Grêmio para jogar no futebol russo. É o que deve acontecer. É o Dinamo de Moscou, é uma proposta de 10 milhões de euros por 100% do jogador. O Grêmio tem 70%, está negociando um pouquinho, né, para, quem sabe, essa fatia de 70% para que seja um pouco maior do que 7 milhões de euros. Você vai me perguntar como, né, se, 10 milhões por 100%, o Grêmio tem direito a 70, tem 7 milhões. Isso não é necessariamente verdade, porque os clubes muitas vezes negociam com a outra parte que detém os direitos, né? O Cascavel tem 30%, então daqui a pouco o Cascavel que teria direito de 3 milhões de euros, o Grêmio negocia, eu quero 8 milhões e meio, 9 milhões pela minha parte. Vocês aceitam 1 milhão de euros pelos 30%? Isso é muito comum no futebol. O Grêmio está tentando aumentar essa fatia, quem sabe ficar com uma mais-valia, sei lá, vender 50% dos seus 70%, ficar com 20% para um futuro negócio. O Bitelo tem 23 anos, faz 24 no final do ano e já está sendo convocado por seleção de base, seleção sub-23. Então, assim, é um jogador que despontou tarde, é verdade, né? Porque ele surge no ano passado, no time de transição do Campeonato Gaúcho, pelo Roger Machado, chega na Série B, performa bem na Série B, mas é o primeiro ano de Série A, é 2023. E então, assim, a gente que imaginou que o Bitelo fosse, pelo nível de performance dele, né? Pelos relatos que a gente tem, é um jogador que disputa o jogo em alta intensidade, em alta rotatividade o tempo inteiro. Ele tem números impressionantes nesse aspecto, né, numa velocidade de quase 20 km por hora, que é quando as decisões maiores do futebol acontecem, né, isso dito por estudiosos, o Bitelo corre a maior parte do tempo do jogo nessa velocidade, nessa intensidade. Isso não é muito comum. O Bitelo tem, obviamente, a evoluir em termos táticos, mas é um jogador muito versátil, muito afeito, adaptado já ao futebol europeu e pode ser muito bem aproveitado. Ouso até dizer que ele indo para o Dinamo de Moscou não fica muito tempo por lá. E essa talvez seja o grande pulo do gato, né? Esse seja o grande pulo do gato, você negociar para ganhar ali na frente com uma futura negociação. Talvez o Feyenoord da Holanda, quando veio a primeira proposta, fosse até um mercado mais interessante, só que a proposta era menor, né? 7 milhões de euros e era um lugar para onde o Bitelo queria ir. Nesse momento, o Bitelo foi muito relutante. Por quê? A gente está falando de o leste europeu, está falando de um país que está em guerra, que a gente não sabe exatamente, né, como fica a questão esportiva ali na frente, mas assim, o futebol está rolando lá, o Zenit da Rússia tem feito grandes negócios com jogadores brasileiros, com o Corinthians aqui, para você ter uma ideia, né? Já negociou o Yuri Alberto, né? Cedendo o Yuri Alberto, levou para lá o Robert Renan, o zagueiro, o Duqueiroz, o volante, agora o Pedro, que é uma joia da base, vários jogadores, né? Tinha levado o Gustavo Mantuan, o goleiro Ivan. Então, assim, o futebol tá rolando. Você tem oportunidade de mercado lá. E o Zenit tinha, até pouco tempo, o Malcom, né? Que agora está no futebol da Arábia Saudita, o próprio Claudinho, que é um jogador ex-Bragantino que todo mundo está observando. É um mercado interessante, já foi pior. A grande questão é o que está acontecendo na Rússia nesse momento. E não era um mercado que o Bitelo queria ir, essa é a informação. Só que ele está sendo convencido, ele está inclinado aí. Por quê? Porque o modelo do negócio é muito interessante para ele, Bitelo, também. Informação do meu amigo Diogo Rossi, repórter da Rádio Bandeirantes e TV Bandeirantes, lá do Rio Grande do Sul. O Bitelo vai assinar por 3 temporadas com um salário de R$700 mil livres de impostos. Limpinho na mão dele, R$700 mil. Ele ganha menos de 200 mil no Grêmio. Isso por quê? Porque ele veio da base recentemente, existe um escalonamento de salários e ele não atingiu ainda um valor superior a um salário que fosse dos grandes titulares do time. Pelo tempo que ele tem no time profissional, ele não conseguiu esse status. Por isso que ele ganha um salário realmente menor do que os demais. E aí você tem um grande acréscimo aqui na tua vida financeira. Ele irá ganhar 700 mil livre de impostos. Sendo que ainda tem um acréscimo de uma informação do Jeremias Werneck do grupo GZH, da RBS. R$45 mil por vitória. Cada vitória
tem mais 45 mil. 2 vitórias no mês, ele já tem mais 90 mil reais, aí já são 800 mil. Então assim, ele tem uma condição de ganhar um valor muito interessante, sendo que moradia é paga pelo clube e ele ainda tem um carro à disposição. Ele não gasta nada para viver lá e vai ter esse dinheiro limpinho na sua conta. É uma proposta muito interessante para você mudar a sua vida aos 23 anos. Por quê? Porque a gente não sabe se vai vir uma outra proposta no final do ano, na metade do ano que vem, quando ele já vai ter 24 para 25 anos. A gente não sabe. Então talvez seja o pulo do gato para ele entrar na Europa e aí conseguir criar uma nova oportunidade para a sua carreira profissional, que acho que é o grande assim, temor, receio que o Bitelo tem ao ir jogar no futebol russo, no caso no Dinamo de Moscou. Só que tem uma grande situação aí, o Renato Gaúcho até falou sobre isso numa entrevista à Rádio Gaúcha, que é o seguinte, ele meio que revelou que o Bitelo deve estar de saída e falou assim, se souberem dividir esse bolo, ele vai. O que significa isso? Eu vou tentar traduzir para vocês. O Bitelo tem contrato com o empresário Marcelo Caram até dezembro desse ano. Só que no meio do processo ele resolveu trocar de empresário. O empresário que está, digamos assim, credenciado na CBF para tratar dos negócios do Bitelo é Marcelo Caram. Só que o Bitelo já acertou a partir de janeiro com Michael Portela, que é o empresário de outros jogadores, como o Jeromel, inclusive, que está no Grêmio. O Michael Portela, inclusive, fez investimentos no Bitelo, que é muito comum também. O empresário chega para o jogador e fala assim, ó, vou te dar um dinheiro na mão aqui para você fechar comigo, e aí ali na frente a gente fatia esse bolo aí quando vier uma grande proposta e tudo mais, apostando no potencial do jogador. Só que quem estava até então com ele era o Marcelo Caram. O Marcelo Caram é o empresário credenciado hoje na CBF para fazer negócios com o Bitelo. Só que a proposta que está chegando do Dinamo de Moscou é do Marcelo Caram, que é o empresário com quem ele tem contrato vigente, mas não é mais o empresário a qual ele se reporta, que é Michael Portela. Só que é muito comum, nessa negociação, você ter a fatia do negócio pela aquisição de direitos, pelo que envolve a negociação, que no caso, sendo trazida pelo Marcelo Caram, é ele que tem o direito, 6%, se eu não me engano, da comissão. Mas é muito comum também o empresário ter direitos no salário do jogador. Porque é o empresário que negocia o salário, é o empresário que negocia a renovação, é o empresário que vai conversar com o clube, com todas as pessoas envolvidas quando acontece qualquer situação, atraso nos pagamentos, essa coisa toda. Então é muito comum o empresário ter uma fatia também. Só que a partir de janeiro é o outro empresário. Então alguém vai ter que ceder. Né? O Marcelo Caram vai ter que entender que daqui a pouco uma fatia do salário vai ter que ser do Michael Portela, e o Michael Portela vai ter que entender que a fatia do negócio que está acontecendo nesse momento vai ter que ser do Marcelo Caram, que é o cara que tem os direitos sobre o Bitelo nesse momento. Esse embate, essa briga, não vou dizer briga, né? Mas esse entrave está atrapalhando a negociação e isso vai ter que ser definido logo porque a janela fecha na quinta-feira. É a única coisa que está pegando para que o negócio se concretize. Porque o Bitelo até deu uma entrevista lá no Marrocos, onde ele está com a seleção olímpica, meio de cara fechada, dizendo isso está na mão do meu empresário, ele sabe o que eu quero, não é o que ele queria. Até porque não é um clube trazido pelo seu empresário, que hoje ele se reporta, que hoje ele confia que é o Michael Portela. E sim pelo Marcelo Caram. Mas é a possibilidade que ele tem de ser negociado e ganhar um bom contrato. Até o Bitelo vai ter que ceder nessa história toda. Então, olha que loucura que é o futebol. Isso vai ser resolvido nos próximos dias. O Bitelo vai sair e aí eles vão se entender lá. Cada um vai pegar uma fatia desse bolo e tá tudo certo. É o que eu acho que vai acontecer. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!